dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, e como eu prometi ontem, a gente vai entender ou vai descobrir se o mercado errou suas projeções do ano passado. A gente sabe que o mercado já não tem uma fama de acertar muito. No passado até fizeram alguns levantamentos que mostraram que o mercado financeiro errou 95% das projeções. Imagina você tá no seu trabalho e aí você erra 95% do que você fez. Bom, o mercado parece que tem pano bem passado para isso, diferente da gente, trabalhador brasileiro. Mas hoje a gente vai descobrir como é que foram as projeções do mercado para 2025 e se elas se concretizaram ou não. É o que eu sempre falo, se a gente chamasse uma sensitiva aqui, e eu morro de vontade de fazer isso, então se você está aí em casa, conhece o contato de um sensitivo, de uma sensitiva e quiser passar aqui para o mercado de investimentos, quem sabe eu não realizo esse sonho. Porque meu sonho era chamar uma sensitiva e pedir para ela fazer as previsões para a economia do Brasil em 2026. E pegar o primeiro focus do ano, as primeiras projeções de mercado do financeiro do ano e ver quem que acertou mais no final. E eu tenho quase certeza que a sensitiva vai acertar mais. Inclusive, se eu jogasse as previsões no cara ou coroa aqui no programa, eu acho que eu também acertaria mais. Então hoje a gente vai descobrir, e aí já vou até lembrar do nosso antigo companheiro, o Diego, se o mercado errou ou errou as suas projeções, que era o quadro que a gente tinha junto aqui no mercado no ano passado. Além disso, a gente também vai falar de PMI, de Índice de Atividades de Gerentes de Compras, aqui do nosso Brasilzão, que esse índice foi divulgado ontem e hoje a gente volta para comentar os indicadores com vocês e como é que está o ritmo dessa nossa atividade pela S&P Global. Mas antes, para não tomar tempo, já vamos passar pela agenda e eu já adianto, hoje a agenda está vazia, está esvaziada de indicadores brasileiros. Então já vamos ver o que sai, o que não sai, quem fala e quem não fala na nossa agenda de hoje. Que às 4 horas da manhã, lá na Alemanha, saíram as vendas no varejo de novembro, às 7 horas da manhã na zona do euro. Teve divulgação do índice de preços ao consumidor de dezembro e saiu também o núcleo do índice de preços ao consumidor, aquele que exclui os preços mais voláteis. Além disso, tem relatório ADP, já no esquenta para o relatório final de empregos lá dos Estados Unidos. Às 10h15 teve relatório ADP sobre criação de vagas e empregos no setor privado. Além disso, hoje saiu o PMI do S&P. Do S&P não, desculpa, o S&P saiu ontem. Hoje saiu o PMI na metodologia e na medição do ISM de Chicago, lá nos Estados Unidos. É uma metodologia um pouquinho diferente da do S&P e que traz uma outra visão do mesmo aspecto, do índice de atividades de gerente de compras lá dos Estados Unidos de dezembro do setor de serviços. Então, um dia, como vocês podem ver, que não tem indicadores brasileiros aqui. Um dia de ausência desses indicadores brasileiros. E isso porque, como eu já falei várias vezes, a gente está naquele ritmo moroso do começo do ano. Um ritmo lento de início do ano que os indicadores estão voltando a ser divulgados e paulatinamente aqui a gente vai trazer para vocês conforme eles estão saindo nesse ritmo um pouquinho mais lento. Então, hoje uma agenda mais vazia, a gente não deve ter grandes condutores na nossa Bolsa Brasileira e isso deve amplificar outras questões que acabam pesando. Quando a gente não tem indicadores que norteiem essa negociação aqui no Brasil, a gente acaba ganhando ou dando mais peso, mais relevância para cenário político, a gente acaba tendo mais relevância também de outros aspectos, como, por exemplo, o imbróglio do Master, que vai e volta do radar dos investidores.
a questão de China, Venezuela, então tudo isso acaba ganhando um pouco mais de relevância na ausência de indicadores, principalmente aqui no Brasil. Além disso, agora a segunda parte, deu meio-dia, todo mundo almoçou, só saem dados nos Estados Unidos. Tem o Departamento do Trabalho divulgando o relatório de abertura de vagas, o relatório JOLTS de novembro. Também já no esquenta para o payroll na sexta-feira. Também meio-dia tem encomendas à indústria por lá, estoques de petróleo até a semana do dia 2 de janeiro e a primeira participação aí de pronunciamento na nossa agenda, porque quem fala hoje às 6h10 é a Michelle Bauman e ela participa do evento da California Bankers Association. Então ela vai participar de um evento lá na Califórnia e, como todo mundo sabe, vai todo mundo buscar alguma sinalização em relação à política monetária dos Estados Unidos. Então já vamos para o nosso principal assunto do dia, que são as projeções do mercado financeiro. A gente sabe que o mercado é meio cartomante, gosta de projetar as coisas, gosta de fazer projeções e previsões para os indicadores econômicos e chegou a hora de ver se o mercado acertou ou se errou as suas projeções. Então, vamos ver aí se os analistas acertaram. E a manchete já está dando spoiler, né? Analistas e bancos erraram quase todas as previsões em 2025. Isso porque o mercado e os analistas, os bancos, eles estavam no começo do ano muito pessimistas com a economia brasileira em 2025. Não é grande novidade, principalmente quando a gente fala de um governo que começa a colocar, ainda que aos poucos, o trabalhador, começa a colocar o social na conta. Sempre que isso acontece, o mercado não gosta muito e acaba trazendo um pessimismo, principalmente pautado naquele tal de fantasma do risco fiscal. Isso sempre volta a rondar, esse assunto sempre volta e sempre traz esse pessimismo. Então, para a gente falar das projeções de 2025, e eu vou pedir licença antes de entrar nesse assunto para tomar uma aguinha, vamos lá? Antes da gente entrar no assunto de 2025 e nessas projeções, a gente tem que entender o cenário que a gente sai em 2024, porque o pessimismo que prevaleceu em 2025 tem como base e fundamento o finzinho de 2024. Então vamos dar um passinho para trás para girar a catraca e aí a gente entende da onde partem essas previsões tão pessimistas do mercado financeiro. Em 2024, lá no finzinho do ano, para quem lembra, a gente conheceu o pacote do Haddad. A gente conheceu o pacote de ajustes fiscais apresentado ali no fim do ano, perto de novembro. Então, na verdade, fim de novembro, já quase em dezembro, o pacote de ajustes fiscais foi apresentado e conhecido. E o mercado não gostou. O mercado se sentiu contrariado, o mercado ficou cético em relação à eficiência e à eficácia desse pacote de ajustes fiscais e começou a precificar um risco de país muito maior, muito mais elevado do que deveria. Foi uma choradeira só, porque o que o mercado queria é que o ajuste fiscal fosse feito da forma mais tradicional. Ainda que o Haddad tenha apresentado à época um montante esperado de economia no fiscal, que o mercado inclusive estava projetando até um pouquinho para baixo, você tem, ao mesmo tempo, a forma desses ajustes não sendo a forma mais tradicional. Então, você não teve corte de gastos ali da forma mais esperada e tradicional possível, que era o que o mercado queria, que é o corte no trabalhador, o corte nos benefícios fiscais. Benefício fiscal? Não, benefício fiscal eles querem que fique, nos benefícios sociais. Então, o que se esperava, a expectativa era que fossem cortes tradicionais de gastos, jogando no lombo do trabalhador, jogando no lombo da população mais vulnerável e acabando deixando ali intocado, aí sim, as renúncias fiscais e os benefícios de grandes empresas. E é essa a dinâmica que o mercado queria. Quando o pacote não vem a contento do mercado financeiro,
eles começam a projetar um caos no Brasil. Começam a jogar o dólar para cima, apostando contra a moeda brasileira, apostam contra a nossa bolsa também, o que faz a bolsa derreter e o dólar disparar. E junto a isso, jogam os juros futuros lá nas alturas, colocando ali muito explicitamente por que é que eles estavam apostando contra o Brasil, justamente porque não acreditavam no pacote que foi apresentado. Então, para eles, aquilo era insuficiente, o pacote era insuficiente. E aí, eles começam a projetar esse tal risco fiscal, que o Brasil vai entrar num colapso, que o dólar vai acima de R$6, que a bolsa vai derreter e que para isso, para esse risco fiscal apresentado, o prêmio pelo risco deveria ser maior. Qual que é o prêmio pelo risco? O quanto você quer receber para deixar dinheiro aplicado aqui no Brasil. Então, eles começam a jogar os juros futuros lá nas alturas, o que também limita o ganho na bolsa, porque você está trazendo ali uma possibilidade de ganhar nos juros futuros. Então, em 2024, a gente termina o ano nesse caos, num momento muito ruim, principalmente para a bolsa e para dólar, né? Inclusive, alguns gestores falaram que o dólar ia passar de R$6, que viam esse patamar durante o ano de 2025 inteiro. Então, uma descrença mesmo na economia brasileira sendo pintada em 2024. Então, entra 2025, feliz ano novo, e aí as projeções vêm com base nesse cenário muito pessimista. Então, a gente já vai começar com a primeira, que foi o PIB. O PIB estava sendo projetado até com recessão, como se o nosso PIB, nosso crescimento fosse negativo, como se a gente fosse andar para trás em relação ao ano anterior. Então, a gente começa com o nosso primeiro Chico Buarque do nosso mercado de investimentos hoje. O departamento de memes trabalhou e a gente fez alguns Chicos Buarques aí para vocês. Então, o que o mercado estava esperando? Fantasma da recessão no radar. Estava esperando que o PIB ia andar para trás. O que aconteceu? A gente teve crescimento do PIB, ainda que num ritmo um pouco mais lento, e esse ritmo mais lento veio principalmente do sufocamento da taxa Selic altíssima, que é assunto para daqui a pouquinho. Então vamos entender quais eram os números projetados e por que o mercado errou a projeção do PIB. Vamos ver aí quais eram as projeções e expectativas para o nosso crescimento em 2025 e como é que ficou, pelo menos até agora, esse crescimento brasileiro. Vamos botar aí na tela para o pessoal acompanhar. Então, o mercado estava vendo um risco elevado de recessão, fantasma estava por aí, o Focus de janeiro colocava o PIB em 2,02 e isso, inclusive, durante o ano foi sendo revisado para baixo. Acho que esse é um ponto importante para a gente falar aqui. E 58% dos gestores, mais da metade, via desaceleração forte da economia. A desaceleração, o ritmo realmente caiu. Isso porque a gente tem uma taxa de juros sufocante aqui no Brasil de 15%. Seria estranho a gente ter uma aceleração do crescimento com essa taxa de juros. Qual foi o resultado final, pelo menos até agora? PIB entre 2,26 e 3,02, economia ainda resiliente, apesar da taxa de juros, e um mercado de trabalho aquecido. Então, a gente vai falar depois da síntese desse mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho batendo recordes na verdade, de desemprego baixo, né? De baixo desemprego, e também alguns indicadores de carteira assinada e renda surpreendendo. Isso porque a gente ainda tem uma política de valorização do salário mínimo que traz ganho real para o trabalhador, uma queda da inflação que também permitiu que os trabalhadores tivessem reajustes salariais acima da inflação, coisa que no passado a gente não estava conseguindo ver, no governo passado isso não acontecia, tanto os reajustes acima da inflação, porque a inflação estava elevada, como também um poder de barganha diminuído, não só pela inflação, mas pelo desemprego, o que acaba deixando o trabalhador numa posição de mais vulnerabilidade para negociar seus reajustes e reajustes abaixo da inflação. Isso sem contar o salário mínimo que estava com a ganho real negativo, né? Não tinha ganho acima da inflação. E isso acaba deixando aquele efeito multiplicador um pouco prejudicado. O trabalhador não tem ganho real
E como a gente sabe, trabalhador gasta tudo que ganha, se ele não tem ganho real, ele acaba tendo um menor poder de compra e isso acaba impactando na economia. O pouco que a economia resistiu, aí conseguiu crescer em 2025, veio justamente dessa economia resiliente pelo mercado de trabalho e pela valorização da renda, que ainda seguraram um pouco a barra. Seguraram a barra que é ter uma Selic em 15%. Então, você vê que a gente tem, né, um PIB que surpreendeu, ainda que via consumo. E aí tem mais um ponto ali embaixo, vamos só voltar. O agro superou as expectativas e aí vale um ponto, eu acho que a gente tem que comentar que o agro vem de uma base comparativa muito ruim, de quebras de safra, queimadas, incêndios, secas do ano anterior, de 2024, que a gente teve questões climáticas pesadíssimas, causadas inclusive pelo próprio agro. Eu sempre gosto de trazer esse ponto. Quem diria que queimar, né, que degradar o meio ambiente, depredar tudo, ter uma plantação super agressiva para o solo e para o meio ambiente, traria consequências climáticas que prejudicariam o próprio agronegócio. Foi o que aconteceu em 2024. As questões climáticas foram muito severas para o agro, e aí a gente vai para 2025 com uma base de comparação muito ruim. E aí safras recordes, safras que acabaram surpreendendo, principalmente no primeiro trimestre do ano, nos primeiros meses do ano, eu diria. Vamos para nosso próximo Chico Buarque, que é o dólar. Esse é maravilhoso, porque o mercado não errou. Ele errou muito. Ele chutou lá, sabe quando você vai chutar a bola no gol e você chuta, sei lá em cima no estádio? Foi isso que aconteceu. O mercado chutou a bola muito fora, porque eles esperavam dólar acima de R$6 e alguns gestores até muito acima de R$6. E que esse patamar ia continuar elevado pelo ano todo, justamente por conta da saída de recursos do Brasil, por conta do fantasma do risco fiscal. E o fantasma do risco fiscal a gente sabe que é um primo distante do fantasma do comunismo. Nenhum dos dois existem, mas adoram usar de justificativa. E o nosso cenário foi dólar abaixo de 5,50. Não só não ficou acima de 6, como passou boa parte do ano naquela banda de 5,30 e 5,50. Então, bem longe da projeção do mercado de dólar. E assim, a gente poderia até dar o benefício da dúvida, porque dólar é uma variável difícil de prever. Ela tem uma série de fatores internos e externos, internacionais, uma série de forças que atuam para a variação do dólar. Mas o que estava acontecendo no ano passado era mais torcida do que previsão. Era quase uma torcida para o dólar ir para as alturas e o mercado continuar usando essa variável como pressão. A gente não pode esquecer que quando o mercado aposta contra o Brasil, então aposta na bolsa em queda, dólar em alta, juros futuros nas alturas, o que ele está querendo mostrar? Insatisfação. E ele usa essas variáveis, que ele tem o poder de negociar e de prever também, de criar expectativa por meio de focos, por meio de projeções, para mostrar pressão, para mostrar indignação, para falar que não acha que está no caminho certo, para dar recado. Então, dito isso, vamos ver como é que ficaram as questões detalhadas do dólar aqui. Então vamos botar na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque o mercado achava que o câmbio ia ficar acima de 6, como já falamos, pressão fiscal mais cenário adverso, e o que o mercado esqueceu aqui foi a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, né, gente? Com o diferencial de juros que tinha em relação ao Brasil e os Estados Unidos no fim do ano passado, e que continua acontecendo esse ano, era de se esperar que ia entrar recurso em mercado emergente e o Brasil ia ser o destino preferido desses recursos. Isso até já tinha sido colocado por algumas casas, mas acho que o mercado esqueceu. Então eles estavam prevendo um cenário pior para o cenário externo e que esse recurso não viria para cá, ia preferir ir para outro lugar. Eu não sei, né, o que o mercado estava pensando, mas o recurso ele busca ganho a qualquer custo. Então se ele tem um país que tem um risco baixo, que emite dívida na própria moeda e que está pagando 15%, é bem esperado que o recurso venha para cá. Especular principalmente no curto prazo. Mas o mercado estava achando que ia ter efeito Trump e juros altos nos Estados Unidos, coisa que não aconteceu. Os juros lá começaram a cair
principalmente depois de índices de atividade econômica mostrarem fraqueza. Então, por um lado, o mercado estava certo na expectativa de juros altos para conter a inflação, já que as posturas de Donald Trump seriam inflacionárias, só que a gente tem um outro ponto que eles deixaram de lado, que é justamente o enfraquecimento da economia estadunidense. E esse enfraquecimento que fundamentou as quedas de juros por lá. Então, aqui o mercado errou, né? Errou, acertou em parte, mas errou na maioria. Vamos lá, resultado final. Dólar encerra o ano entre 5,40 e 5,50, balança comercial forte, entrada consistente de dólar. Mas aí a gente tem que pensar, entrada forte de recurso aqui, principalmente especulativo, para ganhar na bolsa e para ganhar nos juros. Não vamos ser inocentes no mercado de investimento de achar que recurso estava entrando aqui para fomentar o país ou as nossas empresas. É para ganhar, principalmente no curto prazo. E mais previsibilidade fiscal que o esperado. Fiscal, gente, o mercado sempre deteriora quando ele não concorda. E ele deteriorou esse cenário e mostrou suas torcidas, não vou nem dizer previsões, por conta desse cenário fiscal pintado no fim de 2024. E aí, acabou surpreendido o mercado financeiro, dólar fora do controle era a previsão e o que aconteceu, a expectativa e a realidade aqui, a gente podia fazer também esse quadro, foi câmbio pressionado, mas ainda longe desse pânico fiscal apontado pelo mercado financeiro no começo de 2025 e no fim de 2024. Vamos para a próxima projeção aqui, que é nosso próximo Chico Buarque. Esse é muito bom, porque o mercado também errou longe chutou bastante longe a bola, que é a inflação. O mercado passou boa parte do ano projetando acima da meta a inflação e não pouco acima da meta. No começo do ano estava mais perto de 5 do que de 4,5. Inclusive, no fim de 2024, a gente via a inflação projetada aqui para o Brasil acima de 5%. E o mercado estava esperando o quê? Estouro da meta de inflação. O que aconteceu? Inflação abaixo do teto da meta até novembro e expectativa que continue assim em dezembro, porque teria que ter um salto muito grande para tirar essa inflação da meta em dezembro e não é isso que está no radar. E a gente vai saber na sexta-feira, eu estou pronta para contar para vocês daqui a pouquinho o que vai acontecer com a inflação final de 2025. Mas tudo indica que o mercado errou mais uma vez, nosso Chico Buarque aqui, mostrando o erro do mercado. Vamos entender aí com detalhes as questões de projeção de inflação para 2025 e por que o mercado errou longe. Vamos lá, vamos botar os números aqui. O IPCA estava previsto em 4,94 no começo do ano. Inclusive, como falei, em alguns momentos chegou a ficar acima de 5%. Então, o mercado criou a expectativa de que a inflação ia estourar a meta. E isso é muito perigoso para a expectativa de inflação. Como eu sempre falo, se você tem agentes que criam e projetam inflação e criam expectativa de inflação, existe um risco dessa inflação se concretizar não pela alta de preços, mas quando você cria uma expectativa inflacionária, as pessoas querem correr na frente para ajustar os preços e isso faz com que a inflação aconteça. É quase uma expectativa autorrealizável aí que gera um caráter até um pouco inercial, não da forma que a gente viu no passado, mas pode gerar esse caráter inercial. Então é muito perigoso, para a gente ficar muito atento em relação a expectativas de inflação, porque a expectativa pode conduzir a expectativa da população em geral. E quando você deixa esse poder na mão de poucas pessoas, pessoas que respondem ao Focus ou que acabam falando na grande mídia, nos veículos, que vai ter um processo inflacionário acima da meta, você está dando um poder bastante perigoso para quem projeta. E quem projeta também tem interesse. Então, a gente sempre tem que ficar ligado nisso. O dólar, a alta do dólar, eles viam como, já que previram ali dólar em alta, essa era a projeção, isso iria impactar nos preços, de certa forma, e energia como vilão. E energia a gente sim teve, não questão de petróleo, mas de energia elétrica por conta de questões climáticas. Esse é um ponto que a gente tem que reconhecer aqui, não petróleo, mas energia elétrica. Resultado final. Até agora, a inflação em 4,32, IPCA 15 em 4,41,
deflação de alimentos e bens duráveis. Na verdade, a inflação ainda não fechou, né? Então a gente não pode usar esse número aqui como referência, IPCA 15 talvez, mas eu diria a inflação em 4,46 na última medição, está abaixo da meta. Deflação em alimentos e bens duráveis, política monetária mais eficiente do que o previsto, não porque controlou os preços, mas porque estava ali estrangulando também a atividade econômica, né? Não é uma questão de a gente teve uma Selic em 15% e isso fez o preço do café baixar. Não, não, não. Se você tem uma Selic que atua nos preços, então você tem essa Selic usando a sua eficiência em preço, isso seria se a gente tivesse uma alta demanda aqui no Brasil, uma inflação de demanda. Uma inflação que vem porque as pessoas estão com muito emprego, muita renda e estão gastando muito. Só que a gente não pode esquecer que a gente sai também de uma base muito prejudicada. A gente passou anos com achatamento da demanda, a gente passou anos sem ganho real, anos com desemprego alto e inflação também corroendo o poder de compra do brasileiro. Então, a demanda estava achatada. O que vem agora é praticamente uma correção dessa demanda, como se a gente tivesse reprimido por muito tempo e agora as pessoas estão conseguindo gastar alguma coisa. Então, nosso cenário inflacionário não vem de uma demanda muito grande ali, de uma demanda pungente que fez as pessoas gastarem tudo. Não é exatamente isso. E quando a gente fala de política monetária controlando a inflação, a gente está falando dela atuando nessa demanda. Já porque, como eu já expliquei aqui, encarece o crédito, ela acaba deixando o crédito também inacessível. Então você vai tirando um lado ali da economia que tem mais sensibilidade a juros. Você deixa as empresas, o investimento das empresas também prejudicado. Porque a gente tem que entender que a empresa ela vai colocar dinheiro na produção e gerar investimento, aqui no sentido econômico da palavra investimento, de capacidade produtiva, se ela achar que ela vai ter demanda e que essa demanda vai trazer um retorno para ela acima de 15% ao ano, que é a nossa taxa de juros, taxa de comparação. Então, para você sufocar uma economia, o lado urbano da economia, pela taxa de juros, é muito fácil, uma taxa de juros altíssima como a que a gente tem aqui. E os preços, eles são média ponderada no IPCA. Então, se você achata, de um lado, a economia urbana e a demanda dessa economia urbana, na média, você tem preços controlados. Por isso que essa eficiência, ela é quase que ali numa ponderação de IPCA. Não é que você subiu a Selic e caiu o preço do café, do ovo, porque nada disso tem sensibilidade à Selic e era isso que estava prejudicando e pressionando o nosso bolso. Não era serviços que estavam caríssimos porque estava todo mundo consumindo. Era justamente preços de alimentos, preços mais voláteis que não têm sensibilidade a juros. Mas numa média, se você enforca um lado e o outro ainda está um pouco alto, na média eles caem. Eu acho que é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de controle de preços por política monetária. Agora, já falando de política monetária, vamos para o nosso último Chico Buarque aqui, que é o Chico Buarque da Selic, que esse, minha gente, não tem como ficar feliz, né? Selic em 15 ao ano, Selic ficou realmente em 15 ao ano. E aí só tristeza, porque como acabei de explicar, a política monetária veio de forma muito restritiva, sem nenhum afrouxamento. Nosso Banco Central foi considerado pelo FMI, que a gente não está falando de nenhuma instituição heterodoxa aqui, foi considerado pelo FMI o Banco Central mais conservador, mais duro, mais rígido do mundo. Palmas para o Copom, que conseguiu essa proeza, mantendo que a Selic em 15%, mesmo com sinais de arrefecimento da inflação e mesmo com sinais já aparentes de desaceleração da economia. O Banco Central teimoso manteve a taxa de juros, enforcando a nossa atividade. Vamos ver detalhes aí de taxa de juros para fechar esse nosso quadro de mercado. Errou, errou. Então, Selic a 15 foi confirmada, infelizmente. Juros altos pelo ano todo era a previsão e a gente teve. E forte retração do crédito, o que também aconteceu. Ciclo de alta que chegou a 15%, Selic mantida em nível contracionista, porque se isso não é nível contracionista, o que é, né, minha? E vamos lá, para apesar de caro, crédito seguiu girando, especialmente no crédito imobiliário, que acaba tendo
um pouco mais de sensibilidade de juros de longo prazo, mas nada que fosse salvar o estrago que a Selic fez aí na nossa economia, de certa forma e de muitas formas, no ano de 2025. E eu espero que isso seja revisto o quanto antes, que a gente tenha uma reversão dessa Selic o mais rápido possível, porque senão ela vai continuar enforcando e prejudicando a nossa economia. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui para perguntar quanto tempo de programa. Então está na hora de terminar mesmo. Visto aqui o nosso quadro Mercado Errou, Errou, Mercado errou mais do que acertou mais uma vez. E agora eu quero convidar vocês para votarem aqui no nosso IBEST, porque o ICL está na fase final do Prêmio IBEST e a gente conta com vocês para que a gente ganhe mais uma vez esse prêmio. E para isso, vocês precisam entrar em icl.com.br/IBEST e aí fica bem fácil para vocês votarem aqui na gente, porque a gente está concorrendo como portal de notícias e jornalismo. E não é fácil para um veículo independente chegar a isso. Então a gente conta com o apoio de vocês em casa para a gente continuar caminhando e também com um novo reconhecimento do nosso jornalismo independente e sem patrocínio, principalmente, o que deixa essa competição bastante difícil para o nosso lado. Então a gente conta com vocês e agora vou devolver para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque eu ia falar Guga Noblar, mas não é Guga Noblar. William De Luca e Lucas Rocha já estão prontos para receber vocês e eu volto amanhã para entender o que mexe com a bolsa, o que mexe com o bolso e com as nossas vidas. E aí prometo que eu trago o PMI para a gente analisar junto. Um beijão e até lá! Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.